Olá, como vai? Fodon século XXI. Hoje nós trouxemos um tema, quer dizer, eu trouxe um tema, que é a inveja. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês, bater um papinho rápido aqui, explorar um pouquinho. Eu acabei de dizer para um irmão muito querido meu, amadíssimo, que está me dando uma força incrível nesse trabalho, é um dos meus grandes incentivadores, que eu creio que, assim como eu, muitas pessoas aí já bem resolvidas, famosas, já vivem reconhecidamente, e os próprios são muito autênticos com relação a isso, muito sinceros com relação a isso, de todo esse trabalho, por serem psicoterapeutas e por serem ativistas, eu acho justo e ponto, acabou. Acho justo, aplaudo e apoio, incondicionalmente. Eu apoio qualquer coisa em benefício do ser. Para mim, até presente momento, isso é de um crescimento pessoal enorme, porque quando eu posso conversar com o mundo, né? Porque aqui não tem barreiras, não tem fronteiras. Eu cresço como ser, eu cresço como no meu fórum íntimo, porque eu vasculho todas as vezes que eu estudo, que eu paro, que eu reflito sobre várias coisas e trago para vocês. Eu, consequentemente, ao gravar, eu já estou fazendo, assim, um flashback. Eu estou ponderando comigo mesmo, porque o ser humano é errante e, consequentemente, ele tem que reconhecer, com uma constância frequente, como está seu estado de espírito, como é que você está com você mesmo. Se você não fizer isso, nenhum quântico famoso, nenhum ativista, nenhum psicoterapeuta, nenhum doutor, nenhum professor, como assim grandes professores aí maravilhosos, que eu amo de paixão, filósofos, e que eu posso citar o nome aqui sem nenhuma sombra de dúvida, porque não tem nada a ver, até porque são inteligentíssimos e a inteligência a gente tem que aplaudir de pé, né? Tudo que é muito bom na vida a gente tem que aplaudir de pé. E então eu amo aí três figuras que são muito conhecidas aí na rede, no cômputo geral, e que são muito queridas por muitos, inclusive pelos religiosos, até porque todos têm um conhecimento profundo sobre história, sobre religiões, sobre as religiões. E isso, para mim, é fundamentalíssimo, né? Talvez nós, religiosos, não tenhamos tamanha profundidade de conhecimento histórico sobre as religiões como eles têm. Então, a mim fica aqui o meu reconhecimento. A Carmal, a Pondé, a Cordela, a Monja Coen, que para mim é fenomenal, é um símbolo de, sabe, de respeito, porque é uma pessoa que consegue reconhecer os defeitos humanos, as fraquezas humanas. E aí é que está. Qual é uma das fraquezas humanas seríssimas e que às vezes as pessoas não têm a real noção de como ela influencia no dia a dia? E nos jogos de búzios, e nas religiões, há uma busca constante de que, eu sou muito invejado. A inveja. Você é muito invejado, mas você reconhece isso? Ou você, de fato, tem inveja sobre alguma coisa nas outras pessoas? Analise isso primeiro. Mas fale para você próprio, não precisa falar para ninguém. Fale para você mesmo. Porque a inveja, eu considero um dos piores sentimentos, salvo a raiva e o ódio, né? A raiva é uma coisa que, quando a gente sente uma raivazinha, uma raivinha, eu costumo dizer uma raivinha, a gente acolhe, a gente sente, reconhece e resolve. Isso é fato. O professor Carmão, numa entrevista, junto no lançamento do livro deles, eu fiquei fascinada quando ele reconhece que é uma coisa muito difícil para ele lidar com esse sentimento. E, consequente, em função da influência do convívio com a monja, ele, consequentemente, ele define como ele está lidando com a raiva de uma forma fenomenal. Mas e a inveja? Vamos voltar para o nosso tema, e a inveja? A inveja tem uma figura sensacional de Sebastian,
do século XVI que eu sou apaixonada. Não vou trazer para vocês porque é uma figura que tem direitos autorais restritos, então eu não vou poder utilizar a figura aqui. Mas ela é um dos sentimentos mais poderosos que pode te diminuir como ser humano, quando você sente inveja. Na realidade, não aceita, não acata isso. Como ela, consequentemente, ela se define dessa forma. É um sentimento de angústia ou até mesmo de raiva perante o que o outro tem. E a própria pessoa que sente inveja não tem. Então eu não tenho algo, eu não tenho o sucesso de alguém. E aquilo, de uma certa forma, me gera inveja. Em vez de me gerar, por exemplo, um sentimento de admiração, né? De acompanhamento daquela carreira daquela pessoa, ou da evolução profissional daquela pessoa, em vez de eu somar aquilo para a minha vida e tirar o proveito melhor para mim, para me melhorar como ser humano, eu perco meu tempo e sinto inveja. E, consequentemente, o que está se passando comigo, com você ou com qualquer um? Eu, na realidade, não consigo alcançar aquele nível, até porque eu não reconheço, a inveja não permite que as pessoas reconheçam as sandálias que estão calçadas nos pés daqueles que galgaram o sucesso. Porque as pessoas passam metade ou muito mais da metade das suas vidas debruçadas sobre livros, sobre estudos, sobre cursos, sobre um mundo de coisas, abdicando de N fim de semana, às vezes da família, de ser feliz, de uma série de fatores. Quantos casamentos não suportam a determinação de uma carreira e tanta coisa que se deseja na vida em detrimento de quê? Do camarada ser um profissional eficaz, eficiente, bem resolvido, bem sucedido? A inveja é um sentimento que gera... Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Isso envolve tudo, os bens materiais da pessoa, o padrão de vida que ela demonstra. Coitada, às vezes ela demonstra e sequer ela tem. Porque a inveja cega. Então ela não permite que você veja com exatidão o sacrifício, os anos dedicados para objetivar aquele propósito. As pessoas não querem saber. Elas invejam simplesmente aquilo que a pessoa no momento está demonstrando. E acredite, isso destrói as pessoas. Pode ser bens materiais, pode ser até o temperamento, o jeito de ser, a luz que a pessoa emana, a luz, a vamos de convir. Independente das pessoas que eu admiro, eu particularmente tenho meu próprio pensar. E é o que eu canso de dizer aqui. Eu não estou aqui para propor, nem sou ninguém para que você mude. Você só muda se você quiser. Eu não acredito que ninguém tenha capacidade de mudar ninguém. Eu acredito que na medida em que as pessoas ouvem com atenção, elas refletem, é diferente. E na reflexão as pessoas podem decidir, pô, peraí, tem razão. Eu continuo assim? Eu continuo alimentando ódio, a raiva? Eu continuo saindo por aí, em vez de semear o melhor de mim, eu semeio o meu pior? Ou o pior que o ser humano pode fazer, se meter com a vida alheia, invejar as coisas dos outros, criar discórdia, trazer o grande aborrecimento para a sua vida. E tanta coisa que o ser humano é capaz, porque os melhores seres humanos do mundo são capazes de coisas astronomicamente negativas. É impressionante isso. E isso, de uma certa forma, me incomoda muito, porque eu sei que são pessoas grandiosas, pessoas maravilhosas, que poderiam ser muito melhor. E que o mundo precisa de gente assim. Mas é necessário que essas pessoas melhorem-se. Melhorem-se, sabe? Elas têm o reconhecimento para si. Quais são meus pontos fracos? O professor Cabral, por exemplo, nessa entrevista maravilhosa, ele assume, ele diz que lidar com a raiva é muito difícil para ele. Eu tive uma filha maravilhosa que chegou para mim e disse, mãe, eu não sei se eu perdoo, eu sou rancorosa. Gente, eu tirei o chapéu, bate palma, que show! Quando a pessoa admite para si e diz, não, eu tenho isso aqui como um ponto fraco horrível, você trabalha isso.
Cada vez que você esbarrar, como ele citou um exemplo da, da porrada que ele deu na cama, eu particularmente sou bocuda, então assim, eu admito, isso aí é meu e eu lido muito bem com isso, e na medida que eu não preciso, eu também não uso, mas eu uso para mim, na minha vida, no contexto de uma conversa com os amigos, da intimidade com os meus filhos. Não aconselho ninguém a fazer, obviamente. Como professor é impossível isso. Mas sempre foi assim. Então ele admite que ele deu uma porrada na cama e que ele desfila lá 350 mil palavrões, xinga todo mundo, até o presidente da República. Eu, olha, honestamente, eu não sei se acontecesse comigo, eu faria a mesma coisa. Mas não se trata de raiva. É uma raivinha no momento, mas a gente tem que negociar isso. Isso é fato, porque essa raivinha pequenininha hoje é com o pé da cama. Amanhã, você embute isso como um sentimento tão natural na sua vida que você destila isso sobre a sua vida, sobre os seus, sobre a sua família, sobre os seus amigos, as pessoas que você poderia ajudar. Você acaba não ajudando porque você destila todo esse sentimento. E aí você me diz, amanhã você senta um jogo de búzios e diz que tem inveja no seu caminho, sem chance. Ninguém inveja o negativo. Ninguém inveja quem não tem nada para dar como ser humano. Por mais que você fosse um camarada até rico, até muito bem sucedido, mas você é uma pessoa tão para baixo, tão mal, sabe? Eu tive ouvindo alguns áudios em que eu vi algumas coisas que são sensacionais. Exemplo, pessoas muito bem resolvidas de vida, financeiramente, eu conheço particularmente muitas, pessoas muito bem de vida, são pessoas às vezes extremamente tristes, depressivas, péssimas, para baixo, perdem o foco da vida, aprendem o mecanismo do ganhar o dinheiro e perde o sentido de aproveitá-la. Olha que falta de coerência. A gente luta. Quem é o ser humano que não quer dinheiro? O ser humano que não quer uma vida próspera. Todos querem. Mas a gente esquece que na vida, para tudo que nós desejamos, tem um contraposto. Ou seja, se amanhã eu tenho um padrão de vida Y, hoje eu tenho X, amanhã eu tenho Y, amanhã eu tenho Z, consequentemente, eu arco com o custo de tudo isso. Ponto. Então, cabe a você ter o seu padrão de vida de boca caladinha, como eu digo lá em casa, VS, voto de silêncio, VS. Ninguém precisa se exibir. Você é algum narcisista que fica se exibindo por aí para afrontar as pessoas, não tem cabimento isso, ilógico isso. Porque quem vai usufruir da sua vida é você. E se você for uma pessoa generosa, você vai ajudar a quem sem olhar alguém e de uma forma muito sutil, talvez até anônima. E quem ajuda não precisa de rótulo, bandeira, nem faixa no bairro para dizer eu vim agradecer meu vizinho, eu vim agradecer meu cunhado, meu amigo, meu isso, meu aquilo. Não tem cabimento, gente. Vamos ser realistas. Quem ajuda se cala e quem recebe agradece, fica quieto. Porque ele tem que agradecer muito isso, porque no mundo ainda existem pessoas generosas. E ainda existe, vamos de convir. Vamos voltar para a inveja. A inveja, na minha opinião, independente de qualquer texto, independente de qualquer definição, é o ser humano incapaz, incompetente, que em vez de tomar conta da sua vida e procurar prover, parar, analisar, ver aonde é capaz, o que ele pode fazer, onde ele é resoluto, o que ele pode, de imediato, gerar uma produtividade para alcançar, né, êxito. Ah, mas eu não estou vendo nada, porque as pessoas, em geral, fracas de espírito, elas nunca enxergam nada, são as vítimas do destino. Tudo é com elas, nada é possível, tudo é difícil. Isso gera um sentimento de uma zona de conforto, mas o que eu considero não aquela zona de conforto das pessoas que às vezes se aposentam. E quando caem em si, gerar uma zona de conforto na sua vida, e às vezes ficam um pouco meio aqui, né? Meio que obsoletas, meio que perdidas. Não digo nem essa. Eu digo aquela zona de conforto do cara que, se vitimizando, todo mundo corre para socorrer. Ah, eu conheço um monte. E o que acontece com isso? Ele já está tão acostumado que a solução vem na porta, porque o amigo, porque o irmão de santo, porque o zelador, porque o fulano, porque o pastor, porque o padre, porque o fulano, porque o beltrano, porque o psicoterapeuta liga, porque, claro, desesperado, porque afinal de contas o cliente dele está com a cabeça a mil. Quando interessa quem, corre todo mundo para a porta
para levar a solução. E com isso, ele fica sempre na zona de conforto, porque afinal de contas tem todo mundo para correr, por que ele vai correr? Bom, então esse camarada sequer olha para a sua vida e vê o seu potencial como ser humano para gerar, propiciar, né? Nesse universo de infinitas possibilidades, ele não gera sequer nada que propicie essa vitória nesse campo da sua vida. Seja ele no pessoal, seja ele onde for. Até no seu desenvolvimento pessoal. Porque não adianta ele ouvir o áudio de pessoas famosas, daqui, dali, da acolá, ir para o Pai de Santo encher o saco, aí se vitimiza que não tem dinheiro para o jogo. Aí o camarada, com pena, vai lá, abre um jogo, pinta, borda, a saber que o jogo é o sustento da casa. Então não teria nem que o camarada cobrar automaticamente, teria que ser uma consciência de quem chega, mas tudo bem. Bom, depois desse dramalhão todo, ele ainda é a vítima do destino, ele está cheio de inveja, ele não segue em frente porque a sua vida não gera um colapso, porque ele é o elemento causal, ele é o elemento que não sai de casa, ele é o elemento que acha que o mundo tem que levar a solução na porta dele. E, de repente, quando a gente para observar essa pessoa, ela só fala da vida alheia porque ela inveja. Ela queria ter os recursos daquele outro irmão, ela queria muito ter, poxa, a casa do fulano, nossa. E eu passei lá na porta, a senhora conhece? Horrível essas conversas, horrível. Sabe, dá uma sensação péssima. A nossa mente é o que eu chamo de pessoas barulhentas, ou pessoas vazias, que quando não tem o que falar, fala só da vida dos outros. Ele não tem assunto para sentar e dizer, poxa, eu vou fazer um curso, estou determinado a meter a cara, fazer uma pós-graduação. Não, ele não tem papo de si, sobre si. Mesmo que isso possa parecer um pouco de narcisismo, ele não tem um papo sobre si. Ele não tem um papo sobre a situação do país, sobre qualquer outra matéria. Ele só tem um papo numa rodinha, ele só tem esse papo. Ai, a senhora tinha que ver hoje no canal. É fulano, porra, ciclano. A senhora não viu, porque a senhora isso, porque a senhora aquilo, porque o fulano, porque o Beltrano. Bom, resultado. Com certeza, é um sentimento de frustração terrível, às vezes de rancor, porque chega a gerar um rancor no olhar da pessoa. É uma vontade de coisas não realizadas e que, consequentemente, tudo que ele vislumbra no outro nada mais é do que o espelho daquilo que ele gostaria para a sua vida. Isso é inveja. Também. Entre tantas outras definições, inveja é um sentimento horrível. É um sentimento de ausência de objetividade na vida. É um sentimento terrível, um sentimento de incapacidade, mas que, em geral, as próprias pessoas, os próprios invejosos, não reconhecem isso. Não reconhecem, eles ainda se preocupam tanto com a vida alheia, com o progresso, com o que a pessoa tem, que deixa de ter. Ah, fulano não pagou, ah, fulano não ajuda porque não quer, ah, fulano não está aqui porque fulano não quer. Será que a maneira como você está olhando tanto para o fulano não seria mais ou menos como uma forma que você gostaria que a sua vida, não necessariamente aquela mesma cena, mas uma cena do tipo: eu estou criticando, eu estou falando tanto da vida do fulano, mas a vida do fulano é tão humilde, coitado, tão, sabe, é tão difícil, aparentemente demonstra tanta dificuldade, tanta luta, e eu ainda perco o meu tempo de falar. Mas será mesmo que aquela simplicidade de viver, aquela forma fácil de conseguir ser grata com uma vida tão simples, será que eu não desejo para mim? Ah, nem sempre o invejoso objetiva os bem-sucedidos. Às vezes, com certeza, ele olha para aquelas pessoas supostamente humildes, mas que levam a vida com maior grandeza, porque reconhece diariamente nas suas vidas a imensa gratidão que elas têm. Primeiro, pelo fato de já estarem vivas, de estarem com saúde, de conseguir lidar com suas dificuldades. Muito bem, obrigada. Será que essas pessoas que se dão trabalho de se preocupar tanto com esse tipo de pessoa, como com as pessoas muito bem-sucedidas na vida, não são pessoas muito
muito mal resolvidas e incapazes de alcançar as suas virtudes por sua própria competência, seja por incapacitação mental, incapacitação de determinação, seja por não reconhecimento das suas faltas de valores, da ausência de valores na sua vida? Muito provável. Inveja é considerado um sintoma catastrófico. E sabe, existe uma análise na ciência que trata isso como um transtorno de personalidade borderline. Transtorno de personalidade passivo-agressivo e um certo transtorno de personalidade narcisista. Acredite se quiser. Porque eu acredito piamente que, de fato, o invejoso é uma pessoa transtornada. Se você acha que conhece alguém, desista disso. Deixe os invejosos por conta própria. Eles já têm problemas demais. Eles já possuem muitas limitações na vida. Cuide da sua. Se preocupe na maneira como você cresce como ser humano. E aqueles que são pequenos, enterrados na escuridão da sua alma, procure em si se encontrar com o seu eu em conexão com Deus. Assim é. Você que procura as casas de santo em busca de se livrar de inveja, desiste. Cabe ao seu zelador, ou aqueles que te orientam, aqueles que te acompanham, vislumbrar se você realmente é uma pessoa passível das pessoas objetivarem sua vida, vislumbrarem seu sucesso. Se for, você vai passar a ter certeza de uma coisa. Siga em frente. Continue com as suas metas de vida. Não se preocupe com o invejoso. Ele se destrói sozinho. Assim é a inveja. Autodestrutiva. Enfim, vamos que vamos. Rumo à paz interior da melhor forma possível. Vem com a gente. Odon Século XXI.